Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Eu queria mais uma vez aqui falar sobre Antônio Miranda e sobre a perturbação que ele causou aqui no juízo de alguns desses apologetas, vamos dizer assim, apologetas youtubianos. E algumas dessas pessoas, inclusive, são qualificadas academicamente, né? Pessoas com PhDs, com formação. E o Antônio Miranda tem causado um pânico nessas pessoas que eu já disse desnecessariamente. É, aqui mais uma vez dizendo que o Antônio Miranda, nesse sentido, ele tem, vamos dizer assim, o meu respeito, porque, vejam só, ele criou, vamos dizer assim, despertou em alguns religiosos, vamos dizer assim, aquele desejo de trazer uma coisa de forma mais acadêmica. E então, apesar de que o Antônio Miranda continua espancando, entre aspas, tá? Os religiosos. Lamentavelmente, né? Eu gostaria que fosse o contrário, porque vocês sabem, eu já sabem que eu sou religioso e eu defendo o ponto de Deus. Eu não defendo Bíblia, nem Bhagavad Gita, nem os Vedas, nem nenhum Purana, nem Alcorão, nem nada. Mas eu defendo a questão de Deus. Quando eu digo defendo, eu não estou me colocando como advogado. Estou dizendo que o meu ponto de vista é o ponto de vista da existência de um Deus supremo, todo-poderoso, que é maior do que qualquer escritura. Como eu disse anteriormente, um Deus que está preso dentro da Bíblia para atender desejos, ou que esteja dentro da Bhagavad Gita, ou dentro de qualquer outro livro, Alcorão, ou Avesta, qualquer um desses que você imaginar, um Deus que está preso ali dentro, ou mesmo um Deus que esteja preso até dos escritos lá dos sumérios, este não é um Deus, é um gênio da lâmpada. Então, um Deus não pode estar preso dentro de nenhuma concepção ou de nenhuma estrutura escritural. Não pode. Ele tem que ser, ele transcende isso, ele trespassa tudo isso. Ele precisa ser Deus de verdade. Então, é isso que eu defendo. Mas eu gostaria que realmente os religiosos fossem, né, e eu gostaria, até porque eu não tenho essa capacidade. Então não sou eu que vai confrontar pessoas que tenham qualificações nesse sentido. Mas eu gostaria de ver nós, religiosos, sendo lógico que, que nós temos pessoas. Eu acho que o Antônio Miranda, frente a um William Lane Craig, ia passar muito arroxo, porque o William Lane Craig é muito bom nisso, né? À toa que os ateus que fogem dele, inclusive acadêmicos também, PhDs e tudo, essas pessoas que não o chamam de debatedor profissional. Mas é assim. Então, e esse pessoal aqui é o pessoal perturbador profissionais, esse pessoal que mora aqui em cima, pelo amor de Deus. Então, Antônio Miranda perturbou tanto que essas pessoas já fizeram diversos vídeos. O Rômulo diz que é um PhD e negacionista da ciência, como eu já disse aqui, outras pessoas já verificaram. Ele é negacionista da ciência para fazer tipo para alguns religiosos ou para grupos de religiosos. Mas na academia ele trabalha com evolução, pelo menos seus artigos, seus trabalhos são nesta direção. E tem aí, agora eu lembrei, eu tinha falado que o Pirula tinha debatido com o tal de Licurgo, Tassos Licurgo, também acadêmico, mas eu sei que ele mesmo disse que acho que é pastor evangélico também, mas é acadêmico, mas não é
adepto da Terra Jovem, toda aquela coisa. Mas beleza. Mas mesmo assim, no que tange aquilo que o Antônio Miranda argumentou sem ser biólogo, essas pessoas não conseguiram ir na direção contrária. E isso é um problema, porque eu estou dizendo, veja só, o Antônio Miranda provavelmente se saiu melhor do que alguns outros biólogos por aí, que tentem aplicar o mesmo método ou a mesma metodologia. O Rômulo, por exemplo, fez um react do vídeo do Antônio Miranda e não conseguiu refutá-lo. Aí bota refutado. Refutado como se você não conseguiu refutar? O Conde também colocou lá refutado. O Conde, eu vi, assisti todos os vídeos, o último vídeo dele também, chateado com o Antônio Miranda, porque o Antônio Miranda é isso, é aquilo, é aquilo. E aí o Conde já partiu para os ad hominem, né? Não se focou em refutar aquilo que o Antônio Miranda disse diretamente, mas ficou partindo para outras coisas, né? O que me deixou impressionado foi o desespero dessas pessoas. Então, isso não está causando nenhum impacto no mundo como um todo. Ele está causando um impacto no mundo youtubiano e naquela, vamos dizer assim, naquela galáxia onde moram as pessoas que estão militando nas redes sociais a favor de uma religião ou de outra. Esses, de fato, são católicos mais, vamos dizer assim, mais ortodoxos, se é que se pode dizer isso, né? Mas são pessoas mais fechadas mesmo. Essas pessoas têm militado nas redes sociais a favor de um catolicismo, outros a favor de protestantismo e por aí vai. Então há esse embate. Ainda existem outros católicos que militam por outra causa, que são os sede-vacantistas, né? Que acreditam que o Papa, os papas atuais, acho que de Pio XII para cá, não são papas, e os bispos não são bispos, os padres não são padres. Essas loucuras que surgem e que vão moldando a vida das pessoas no dia a dia, e criando confusões e mais complexidades no entendimento e eu acho talvez no psicológico das pessoas. O fato é que o Antônio Miranda tem abalado as estruturas e, inclusive, algumas pessoas, eu acho, que o Antônio Miranda tem incomodado. Acho que tem uma outra coisa que eu achei interessante, eu fui procurar, porque eu assisti ali o Henrique e o Richard lá no Vilela e não encontrei, vi o pessoal comentando sobre alguma coisa, depois fui pegar e vi que era um vídeo em que o Pirula e o Rodrigo Silva estavam no podcast do Vilela e as pessoas, e o Vilela fez um comentário que o Antônio Miranda não gostou muito e que eu não sei se foi desrespeitoso, mas pelo menos Antônio Miranda não gostou de como foi dito, né? E talvez muita gente não sabe, mas o Vilela é protestante, né? Ele entrou um pouco nessa coisa, embora que ele conduza o podcast independente de qualquer coisa, muito bem, apesar de tudo. Só que pelo que eu percebi, o Vilela está fechando as portas para o Antônio Miranda. Tipo assim, você nunca virá ao meu podcast quando ele disse aquilo. Pode ser que não, mas ele já recebeu todo tipo de gente lá no podcast dele, já recebeu racista, já recebeu fascista, já defendeu, já recebeu pessoas acusadas de genocídio, de outras coisas. Ele recebeu todo tipo de gente. Não estou dizendo aqui que ele tem a obrigação de receber Antônio Miranda ou quem quer que seja, mas estou dizendo que ele já recebeu todo tipo de gente. Todo tipo de gente misógina, xenófoba. Então, todo tipo de gente, assim, todo tipo de todos os espectros que você puder imaginar de gente, ele já recebeu lá no
no podcast dele. Então eu acho que fechar as portas por Antônio Miranda parece uma coisa um pouco mais pessoal do que qualquer outra coisa, né? Que de doutrinadores para doutrinadores já recebeu de todo tipo de doutrinador. E que Antônio Miranda seja um doutrinador ateu, eu acho que quem está militando nas redes sociais são todos doutrinadores. Quem estiver militando nas redes sociais são todos doutrinadores. O Jason Antônio Miranda aqueles outros caras são, meu amigo Fábio Sabino o Conde o tal do Rômulo o Henrique o Richard O Richard é o maior doutrinador do agronegócio que existe nas redes sociais. Então, todas as pessoas estão militando por uma causa e essas pessoas não deixam de ser doutrinadores. São doutrinadores. Por quê? Porque todos têm um objetivo: atingir pessoas com os seus pensamentos, com as suas ideias. Então, quando você está nesta posição, você se coloca automaticamente na posição de doutrinador. E é isso que tem acontecido. Então, eu gostaria, repetindo novamente aqui, já para encerrar, que os religiosos se preparassem mais. Eu comecei a seguir um rapaz chamado Luca Almeida, eu já falei sobre ele aqui, que é um rapaz religioso. Eu vi o cara 24 anos e gostei demais de ver aquele rapaz falando e conversando e chamando a atenção daqueles ateus que fazem parte do podcast lá, todo dia, desculpa, das lives do Antônio Miranda, todo dia tem live lá, naquele grupo lá que se formou, tipo como era antigamente nos Lanterna Verde. Falar dos Lanterna Verde, eu vi o Conde elogiando os Lanternas Verdes naquele período, falando sobre os antigos membros daquele grupo alto intitulado Lanterna Verde, que tinha ali o Yuri Greco. Yuri Greco não é biólogo, doutor em biologia. Tinha o Bernardo B. Matemática. Eu vi o Bernardo esses dias lá com o Antônio Miranda. Tinha o Guilherme Tomichio. Eu vi até o Conde dizendo que ele era físico, mas se eu não me engano, o Guilherme Tomichio também era biólogo. Mas tinha outras pessoas, tinha o Felipe Buarque. Eu lembro desses ateus todos porque eu cheguei a participar de algumas lives com esses ateus. Tinha o Wendel Marinho. O Wendel Marinho era daqui de Brasília, inclusive. O Wendel Marinho é uma pessoa muito inteligente, né? Tinha o Carlos Amaral, todos esses ateus mais antigos que militavam na causa, que eu já estava ali junto com esse pessoal, aprendendo uma coisa ali ou outra, e principalmente aprendendo a como não cair na lábia deles. Mas eu fiz assim muitas amizades com essas pessoas, tanto é que eles participavam das lives que eu fazia naquela época, que era uma época em que a internet era dominada literalmente pelos ateus. Muitos desses ateus que tinham lá seus 15, 16, 17, 20 anos, hoje são adultos, né? Já 15 anos depois, eles já são muito pais de família, adultos, muitos estão por aí, outros mudaram de vida, mas é isso, né? Então, vamos ver se a gente consegue combater o doutrinador Antônio Miranda, né? Assim, com todo respeito que o Antônio Miranda foi ganhando de mim a partir do momento em que ele começou a ficar melhor, né? Ele precisa organizar um pouco mais aquela live dele. Nessa eu concordo com o Rômulo, que a live dele precisa ser um pouco mais organizada. As pessoas atropelam umas às outras, cada um querendo mostrar ser mais safo que o outro, e às vezes fica meio incompreensível o que dizem e fica meio confuso. Mas é isso, mas tem pessoas boas lá também nessa live lá, e é isso. Valeu, muito obrigado, até a próxima.